Olá, graça e paz, irmãos, louvado seja Deus. Chegamos a 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela, porém, respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta, sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha? Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe respondeu: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Rapaz, o poder de Deus é muito lindo. Deus, ele é um Deus que se revela como Jeová Jireh, o Deus que é mais do que suficiente, o Deus que prometeu cuidar de nós, o Deus que prometeu suprir as nossas necessidades. É interessante como Eliseu, ele vai utilizar aqui a sua fé, a fé dessa mulher, a fé dos seus filhos, para resolver um problema. Nós precisamos entender que o justo, ele viverá da sua fé. Você já parou para pensar como você está acessando a sua fé? Se sua fé está forte, se sua fé está fraca, se você está sem fé nenhuma, é muito importante você se alimentar da palavra de Deus, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então é muito importante nós estarmos com nossa fé alimentada, com nossa fé forte. Para isso, nós precisamos ter relacionamento com Deus, ouvir a sua palavra, seguir as suas direções, porque só assim nós vamos manifestar o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? É interessante porque aqui fala que essa mulher era uma viúva dos discípulos dos profetas. O historiador Joséfo explica que esta mulher necessitada era viúva do profeta Obadias. Então, é interessante porque a botija de azeite era provavelmente um vasilhame para armazenar óleo de oliva, usado tanto como combustível como para cozinhar. Então, como vocês sabem, naquela época não existia ainda energia elétrica e à noite precisava-se ter luz. Então, tinham pessoas que viviam dessa questão do azeite. E a gente não sabe dizer porquê, mas este homem que temia ao Senhor e havia morrido, ele tinha credores. E esses credores estavam querendo receber a dívida. E se aquela dívida não fosse paga, eles iriam levar os 2 filhos daquele homem de Deus para serem escravos. E ela vai até Eliseu, e Eliseu lhe faz uma pergunta interessante: o que você quer que eu te faça? Porque muitas vezes nós vamos diante de Deus e quando Deus nos faz essa pergunta, a gente responde com respostas vazias, com respostas, vamos dizer assim, pequenas, né? Às vezes a gente está tão perdido na vida que a gente não sabe nem como interagir com Deus, nem como conversar com Deus, porque orar é conversar com Deus. E ela vai até o homem de Deus e ele faz: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. Deus nunca vai poder multiplicar nada, porque 1 milhão vezes zero é zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero.
Deus sempre vai multiplicar aquilo que nós temos em nossas mãos. Foi assim para alimentar aquela grande multidão, ele multiplicou os pães e os feixes, amém? E em vários outros momentos. Aqui ele vai trazer, diante da resposta da mulher, uma orientação. Quando ela diz que não tem em casa senão uma botija de azeite. Então ele vê naquela botija de azeite, pelo Espírito de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus da multiplicação. É claro que Eliseu não tinha o poder de fazer isso por ele mesmo. Ele teve uma revelação divina. Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, assim como eu e você hoje precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Só assim nós vamos desfrutar de milagres sobrenaturais nas nossas vidas. A fé é, em essência, aceitar Deus como ele se manifesta em sua palavra e aceitar sua palavra como muito valiosa. Deus tem abundância de recursos que são ilimitados para todos aqueles que confiam nele e lhe obedecem. O temor de que não teremos o suficiente em momentos de necessidade insulta o Deus que tem se revelado como Jeová Jireh, como o Senhor, nosso provedor. Então, creia que Deus é capaz de atender às suas necessidades, mesmo quando você não tenha nenhuma ideia de como ele fará. Saiba que Deus promete cuidar do seu povo, mesmo em épocas de crise. Isto também se aplica à dimensão espiritual. Os recursos espirituais de Deus para você são ilimitados, mesmo em tempo de aridez espiritual. Então veja a importância, né, de nós estarmos firmes no Senhor, de nós estarmos conscientes de que aquele que prometeu que iria cuidar de nós, verdadeiramente, ele fará isso. Porque quando nós não cremos nisso, nós estamos insultando o Deus que nos salvou. O Deus que prometeu que iria nos guiar pelas veredas da justiça, que iria nos conduzir por amor do seu nome. Nós precisamos ter fé viva nesse Deus. Uma fé que se lança e confia inteiramente na sua palavra. No Antigo Oriente, as mulheres eram consideradas inferiores, mas este milagre de Eliseu demonstra o cuidado fiel de Deus e sua provisão para os vulneráveis e abandonados. Eu não sei se você já se sentiu vulnerável, não sei se você já se sentiu abandonado, mas sabia que Deus prometeu cuidar dos órfãos, das viúvas, prometeu cuidar daqueles que estavam vulneráveis, prometeu cuidar daqueles que estavam abandonados. Talvez você tenha já passado por isso e hoje está vivendo uma situação confortável, de plena abundância, de ter para dar. Que tal você ser socorro de Deus para a vida de alguns que batem à sua porta, que chegam e estendem a mão pedindo alguma coisa? Pessoas que estão em vulnerabilidade, pessoas que estão se sentindo abandonadas. Deus deseja usar a mim e a você para sermos respostas para essas pessoas. A provisão foi dada na medida da fé que a mulher tinha e de sua capacidade de armazenamento. Olha como é importante nós entendermos isso, a nossa capacidade de armazenamento. Então essa mulher ela tinha uma botija com azeite que não adiantava somente com as vasilhas que ela tinha, mas ela poderia pedir às suas vizinhas, aos seus amigos, vasilhas vazias. E quando ela fez isso e fechou a porta juntamente com os seus filhos, em obediência à palavra de Deus falada pelo profeta, e começou a derramar aquele azeite, as vasilhas foram enchendo uma a uma. E o azeite que estava naquela botija não se acabou até que a última vasilha foi cheia. E olha, algo sobrenatural, algo foi manifesto aqui pelo poder de Deus. E quando ela vai ao profeta e faz ele saber o que havia acontecido, aí ele vem com a resposta de Deus. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus quer que você tenha suas dívidas pagas e quer que você viva do resto. Para isso ele vai usar a sua fé. Fique atento à palavra de Deus. Fique atento às orientações do Espírito, que você jamais passará
por necessidade. E se passar, pode ter certeza, ele vai se revelar a você como Jeová Jireh. Eu tenho desfrutado de muitas revelações de Deus nessa área. E digo para você, é sobrenatural. É algo que acontece na nossa vida que a gente cada vez mais entende o quão pequeno e dependente nós somos de Deus. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, curta, mande para os seus amigos. Fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã. Feliz Ano Novo!